Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa, pela internet. Hoje, mais uma noite, a gente vai dar continuidade à exposição de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai ser o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Então, que a gente possa se voltar para a atividade, buscar se concentrar, né? Quem está em casa, ir para um lugar mais tranquilo. E também convido, né, a vocês que entrem no nosso canal no YouTube, se inscrevam, olhem os outros vídeos, busquem conteúdos. A gente tem a exposição de praticamente todo o Livro dos Espíritos. A gente tem também vários capítulos do Livro dos Médiuns gravados. E a gente convida aqueles que puderem comparecerem aqui presencialmente no Centro Espírita. Também que possam conversar com a gente pela internet, se precisarem, né, tirar alguma dúvida, que a gente vai responder vocês. Então, aos que estão aqui, que a gente possa ter uma boa atividade nessa noite. Passo a palavra para a Maíra. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados e ao pessoal que nos acompanha através da internet. Tá certo? Dando continuidade à sequência de capítulos do Evangelho do Segundo Espiritismo, hoje é o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, que vem na sequência do capítulo da semana passada, que falava sobre uma afirmação de Jesus dizendo que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, na semana passada, o que se colocou a respeito do que são profetas, né? A gente tem uma ideia de que o profeta é aquele que adivinha algo que vai acontecer no futuro. Mas, na realidade, ele é uma das características que ele possui em função de ser uma pessoa, um espírito, que já conhece mais a respeito da vida. E esse conhecimento a respeito da vida não vem de graça. Ele não é um dom dado por Deus. Essa capacidade é uma capacidade desenvolvida. E isso é um fundamento da vida. Como nós, a gente desenvolve habilidades todos os dias, se a gente se empenha em fazer algo. Se a gente passa repetindo várias vezes alguma coisa e se especializando e estudando e se envolvendo com algo, a gente agrega aquele conteúdo em nós. E isso é uma característica do espírito. E esses profetas são espíritos que já passaram por várias experiências de aprendizado e estão num processo mais avançado nessa jornada, que tem como fim a integração com a vida, a integração total com a vida. Não só de conhecimento, mas de emoção, de compreensão de tudo isso, das leis da física, da biologia, que são nomes que a gente dá para tentar entender tudo isso que nos cerca. Atualmente, mais recentemente, psicologia, psiquiatria, que falam mais do, da alma, né, que tentam ainda muito inicialmente, muito recentemente, estudar, ainda com uma visão materialista, mas já dão essa importância para a essência, que é o espírito. Então a gente segmenta as coisas da vida para a gente tentar entender, para a gente tentar compreender todas essas coisas. E esses profetas são pessoas que estão mais à frente nessa compreensão. Entendem mais essa jornada. E por entenderem, têm mais segurança
e por terem mais segurança se tornam referência. E essas referências que se tornaram um destaque ao longo do tempo. E lá fala que haverão falsos cristos e falsos profetas. E o Cristo é uma função de orientação específica. Não é o sobrenome de Jesus, o que muitas vezes a gente acredita que seja, mas é uma função de orientação, de cuidado, do cuidado que Jesus tem conosco, todos os habitantes desse planeta. Sendo ele o orientador, o governador desse local que foi criado para que a gente se desenvolva, para que a gente desenvolva as nossas capacidades intelectuais, os nossos conhecimentos e as nossas emoções e os nossos sentimentos. E por que isso é tão importante para a gente entender o capítulo de hoje? Porque a gente precisa entender que nós não somos o nosso corpo. A gente não está só nesse momento aqui e agora. A gente tem uma história que vem junto com a gente quando a gente nasce, uma bagagem de ações que a gente praticou. E essas ações estão gravadas em nós. A gente chama e a gente percebe através dos impulsos e das tendências que a gente tem. Uns são mais irritados, outros são mais espontâneos, tem até uma bondade mais espontânea, um interesse maior pelas outras pessoas. Alguns já crianças já nascem com certas tendências à maldade, à crueldade com os animais, por exemplo. E isso vem dessa trajetória que cabe a cada um. Então a vida, ela tem com a gente esse objetivo. Todas as experiências que a gente passa na vida, elas têm esse objetivo de nos ajudar a melhorar essas características que a gente tem e que a gente carrega. Algumas boas, outras nem tanto, a maioria nem tanto. Mas as experiências da vida têm o objetivo de nos ajudar a melhorar essas que não são tão boas. E a gente não lembra dessas coisas que a gente criou, que a gente moldou dentro de nós, justamente para a gente não ficar se culpando, para a gente não ficar se martirizando o tempo inteiro a respeito daquilo que a gente fez. Mas notem que, mesmo com a gente esquecendo, a gente tem um sentimento de culpa, às vezes predominante, muitas vezes, que nos trava de fazer determinadas coisas, e faz com que a gente julgue que nós somos merecedores de desprezo, de maus tratos, no sentido de que a gente não tem muito valor. Porque a gente carrega esse sentimento, dessas reminiscências. E o que, na realidade, a vida nos dá a oportunidade da gente refazer. Então, se a vida nos dá a oportunidade de refazermos, então significa que nós não estamos condenados pelos erros que a gente cometeu, por mais graves que eles sejam, por piores que eles tenham sido. Nós não estamos condenados. Nós estamos em uma nova oportunidade. E no capítulo de hoje fala a respeito da indissociabilidade do casamento. O que é essa palavra? É uma afirmação que Jesus fez falando a respeito do casamento, que eu vou ler para vocês.
A passagem diz o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, com ele Jesus, para o tentarem, tentar colocar ele em contradição, pegar ele de alguma forma em que ele se contradissesse com a lei mosaica e eles pudessem prender Jesus, que foi o que, no final, antes da crucificação, eles conseguiram fazer. Não colocar ele em contradição, mas condená-lo por uma armadilha. E aí, eles chegaram para tentar fazer isso. E aí perguntaram para Jesus o seguinte: será permitido a um homem despedir sua mulher, se separar da sua mulher, por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E disse: por que macho e fêmea? Pela necessidade da produção, da criação do corpo, para que a gente que é espírito possa nascer novamente. Para que a gente possa novamente ter uma experiência onde a gente não se lembra de toda a nossa trajetória. Para que a gente possa refazer a nossa jornada. Então é necessário um homem e uma mulher para produzir esse corpo. Por isso que ele fala isso. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? É isso que ele está dizendo. A gente não vai para uma relação e não sai daquele núcleo familiar onde a gente nasceu para criar um outro núcleo familiar? E qual é o objetivo da vida em relação a isso, para conosco? Quando a gente entra, quando a gente vai tentar, nessa tentativa de criar uma nova família, a gente cria responsabilidades. A gente está colocando as nossas características dentro daquela família. Assim como quando a gente sai de uma família, o nosso pai e a nossa mãe, a criação que eles dão para a gente interfere bastante na nossa maneira de ser. A nossa maneira de ser tem muita influência do nosso pai e da nossa mãe, das características e dos traumas que eles carregam. E essas características, muitas vezes a gente faz o quê? A gente transfere para a nossa próxima família. Porque a gente não para pensar, muitas vezes, em quem nós somos. O que é bom e o que é ruim. O que eu estou querendo quando eu busco um relacionamento? O que eu estou querendo quando eu busco esse relacionamento? A gente sente muita carência. Carência é um impulso, quase um desespero, para encontrar alguém que possa complementar coisas que eu não tenho. E uma necessidade de encontrar em alguém a segurança, a confiança, onde eu possa sentir isso. E a realidade do que a gente vê e o que a vida mostra é que essa busca, ela é uma ilusão. A gente tenta buscar a segurança em outra pessoa. A gente quer que a outra pessoa realize os nossos desejos, os nossos sonhos, para que a gente não precise fazer muita coisa, para que a gente se sinta satisfeito.
E buscando um relacionamento através desse impulso, a frustração ela é certa. Ela é 100% certa de acontecer. Por qual motivo? Porque a gente precisa desenvolver segurança e valores em nós. Porque esse é o objetivo da vida. A vida existe justamente para isso. E como nos falta essa compreensão e muitas vezes esse impulso de ir na direção de desenvolver esses valores e esses novos sentimentos dentro da gente, porque por mais que a gente não saiba que isso é bom, o quanto é bom sentir segurança, o quanto é bom não ter medo. Imaginem como é. Imaginem como seria não sentir medo de nada. Ter plena confiança na vida. Deve ser uma sensação muito boa. Mas como a gente ainda não tem toda essa confiança, a gente tenta buscar meios para sentir algo semelhante, mesmo que seja uma ilusão. E o relacionamento está dentro disso. A gente projeta um ser que a gente gostaria de se relacionar e a gente vê um padrão de físico, de beleza, em que a gente se atrai. E quando a gente encontra aquele padrão físico que nos causa atração, tesão, vontade de sentir o prazer físico, a gente cria uma projeção de como a pessoa é e do que nós gostaríamos que ela fosse. E a gente tenta forçar a pessoa dentro desse padrão. Ou seja, ela não é aquilo. Ela não é aquilo. E principalmente no início do relacionamento, onde a gente mente bastante. A gente mente da nossa parte. A gente esconde várias coisas sobre quem nós somos de verdade para tentar agradar a outra pessoa. E a outra pessoa faz a mesma coisa. Então imaginem, é a gente tentando forçar com que a pessoa seja aquilo que a gente quer. E a pessoa tentando forçar aquilo que ela quer ser pra gente. Então é a fome e a vontade de comer criando uma ilusão. E ao passar do tempo, ali, nas primeiras convivências, na convivência mais intensa, essas verdades elas vão vindo à tona. Elas vão vindo, naturalmente. E aí a gente vai se decepcionando. Vem uma decepção aqui, uma decepção ali. Vem uma frustração. Já vem uma revolta. Já nascem outros sentimentos que não tinha lá no início. Mas por quê? Porque a gente teve dificuldade de enxergar a realidade. Então, notem, o tamanho da frustração que chega no final é o tamanho da ilusão que a gente criou no início. E a gente teve muitos indícios, mas a gente forçou aquela visão. Por carência. Necessidade de estar com alguém que pudesse suprir coisas que eu não tenho.
e que, na realidade, eu mesma preciso construir. Mas se eu mesma preciso construir, então por que existe o casamento? E o casamento ele existe principalmente para que a gente possa desenvolver e aprender a desenvolver afeto. Desenvolver carinho, honestidade, sinceridade com alguém que eu tenho uma intimidade maior. E porque eu tenho uma intimidade maior, eu posso ter mais confiança. Eu preciso desenvolver essas coisas para que eu possa ter esses sentimentos em mim. Mas se eu vou para um relacionamento já cheio de mentiras, cheio de desconfianças, de ciúmes, como que eu vou desenvolver sentimentos e características melhores dentro desse relacionamento? Não tem como. Então, esse casamento, ele perde a função. Não existe um casamento no profundo sentido da palavra, que seria uma união. Uma união de dois seres que têm uma intimidade, não intimidade sexual, não é essa intimidade, é uma intimidade emocional, onde eu consigo sentir que eu posso confiar, que eu posso me abrir, que eu posso mostrar os meus piores e os meus melhores sentimentos, que eu vou ser respeitado. E isso é muito mais complexo do que relações sexuais. Embora a relação sexual esteja dentro desse contexto. Mas o que acontece? Quando ele fala, assim já não serão duas, mas uma só carne, no sentido da união, representando a união, é claro que vão ter dois corpos, mas os dois vão ter os mesmos objetivos, a mesma reciprocidade, os mesmos afetos, mesmo que tenham características diferentes, porque é natural, é óbvio, ninguém é igual. Mas o sentido, o objetivo é o mesmo. E ele diz o seguinte: assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, quando ele fala não separe o homem o que Deus juntou, ele está falando de relações que têm essas características de união emocional, buscando o crescimento das duas criaturas. Ele não está falando que todos os casamentos que ocorrerem e que tiverem uma cerimônia envolvida não podem ser separados. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada, absolutamente nada a ver com cerimônias aqui escrito. Então, quando a gente acredita que essa não separação se dá porque eu casei com uma pessoa em um determinado momento e eu fiz uma cerimônia ou eu fiz um documento civil que é necessário para regular as leis, bens, patrimônios e coisas assim, e eu acredito que eu sou forçado a ficar com aquela pessoa para o resto da vida porque eu fiz um ato desse tipo, o que eu estou fazendo com os meus sentimentos? Eu estou forçando estar com uma pessoa que eu já não tenho tanto afeto assim, que eu já não tenho tanto carinho assim, que eu já não tenho tanta admiração assim. E se eu não tenho tudo isso, as frustrações, as decepções, elas vão continuar. E se eu não tiver grandeza para tolerar
e conseguir olhar o outro e entender toda a situação, e entender por que tudo isso está acontecendo, as traições não são coisas que vão acontecer muito provavelmente. A traição já não é um ato consumado de prova dessa separação emocional, de prova de que não existe mais respeito entre as duas pessoas, não existe mais respeito nessa relação. Então, por isso, vem a segunda parte, que ele fala o seguinte, que os fariseus perguntam para Jesus, mas então por que retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse. Moisés, antes de Jesus, já tinha permitido que fizesse uma separação. Aí ele pergunta por quê? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Então Jesus não está dizendo que é errado separar. Ele está mostrando que quando não existe essa relação profunda emocional, a separação ela é o caminho que é natural, porque já está separado. Então, tão fundamental quanto a gente entender e tirar de nós o peso do pecado, do erro irremissível que não existe. Porque se a gente precisou se separar, foi porque a gente se enganou. A gente fez um erro de avaliação. A gente achou que a pessoa se encaixava com a gente. E talvez até naquele momento se encaixasse, mas a gente muda. As pessoas mudam. E às vezes dentro da relação, as pessoas não mudam no mesmo tempo. Tão importante quanto a gente entender que isso não é um erro, que não existe conserto, que na realidade faz parte do nosso processo de amadurecimento em relação a nós mesmos, em relação a conseguir enxergar as outras pessoas, é a gente também conseguir trabalhar essa necessidade de estar sempre com alguém, de estar sempre em busca de alguém. Porque essa necessidade nos leva a não conseguir fazer essa avaliação de forma mais imparcial. A gente deixa os nossos desejos, os nossos sonhos tomarem conta da nossa capacidade de pensar. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para aplacar, e nós devemos fazer porque a carência faz muito mal para nós. Essa tendência que é a criação de laços de amizade, por exemplo, onde a gente tenta também criar esse afeto, onde a gente vai na direção de outra pessoa, onde a gente também confia. E essas relações, e esse hábito novo que a gente pode criar de ir na direção das outras pessoas, de se preocupar um pouco mais com as outras pessoas que não nos dão um retorno sexual, afetivo, sensorial, mas que faz com que a gente aprenda a lidar com sentimentos, a se expor,
Porque a gente também tem medo desse tipo de coisa. A gente também tem medo de fazer algo e não ser bem tratado, de não ser recebido. A gente tem medo de expor o nosso afeto e ele não ser aceito, enquanto que a gente deve aprender a fazer isso, mesmo que a outra pessoa não bem receba, porque isso faz parte de é o que nós queremos desenvolver. Então essas outras relações, elas são extremamente importantes para a gente sair um pouco desse desespero de estar dentro de um relacionamento por estar. E que, mudando essa visão, a gente possa criar famílias mais equilibradas, casamentos mais equilibrados, filhos mais equilibrados, para que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica. Boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa, então, que tenha uma boa semana. Lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem com os amigos, nos ajudem a divulgar a doutrina espírita, que ela chegue a mais corações que necessitam. Boa noite.